Então vamos lá. Nós, na última aula, né, nós tivemos essa situação, né? A gente arrumou o botãozinho, ok? Então ele ficou lá com esse efeito. Então agora nós vamos fazer a próxima sessão, tá? Nós vamos colocar uma sessão, a gente vê muito isso em alguns sites, que é uma pequena imagem com um texto, normalmente falando sobre os serviços que ela presta, falando sobre recursos que a empresa está oferecendo, ou quando é alguma, no caso aqui, né, a proposta seria uma academia, pode falar dos planos que a academia tem para você estar praticando, coisas desse tipo, tá? Então nós vamos fazer, ok? Vamos voltar para o nosso código. Então nós paramos por aqui. Aí nós vamos fazer uma nova sessão. Deixa eu inicializar o meu Zoom para aumentar a tela aqui para vocês. Então vamos lá. Ok. Então nós vamos fazer uma nova sessão, que é esse bloco que nós vamos criar. Então vamos lá no nosso HTML, então outro section. Pus o C no lugar errado. Nosso section. Já vou pôr a classe que nós vamos montar. Vou chamar de diferenciais. Né? Seria o que, que a minha empresa se destaca em relação às outras, o que ela tem de diferente. Então, por esse nome. Ah, aí, seguindo a nossa estrutura, né? Então, eu pus a seção que delimita o bloco onde vai estar. Agora eu vou criar a minha classe container, a minha div. Nós já temos esse CSS, né? Então, o container que vai estabelecer lá aquele limite por dentro da margem, ok? Vocês podem observar que a maioria dos sites tem essa possibilidade. Sempre deixa uma margem. Você normalmente encosta as imagens, tipo um slider, um banner, mas o conteúdo sempre fica uma margem de espaçamento, ele não encosta nas laterais. Né? Visualmente, esse é o melhor efeito que tem. Mas não quer dizer que isso é uma questão obrigatória. Se eu quisesse encostar tudo, eu modificava a minha div container. Tá? Então, mas é uma prática, vocês vão perceber. Se você entrar no site, você vai perceber que eles fazem isso. Eles criam sempre uma classe que é o container, que é onde vai estar o conteúdo que eu estou trabalhando. Então, agora eu vou pôr um título, né? Vai ter um título dessa minha sessão. Então, eu vou criar uma div para isso. Já vamos pôr a nossa CSS, né? Eu vou chamar de line test. Então, esse vai ser meu título, né? Vou pôr uma divzinha sem nada. Para que isso? Depois nós vamos criar um recurso aí para fazer um risco, um traço, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos estar fazendo isso tudo no CSS. Aí, como é título, não é o título principal da página, meio que por padrão a gente usa o H2. Pus o meu título, né? O título da minha seção, né? Daquela região, tá? E agora eu vou pôr a parte que vai ter os ícones e o texto. Então são, lembrando aí, opa, eu dei no Enter na posição errada. Eu ia frisar isso para vocês tomarem cuidado. É aqui. Então lembrando, ó, deixa eu riscar.
A gente tem a nossa seção, envolve tudo. Só que ela é só para marcar na minha estrutura do HTML, tá? O section ali, eu vou fazer alguns efeitos, mas o principal ele é marcar dentro da minha estrutura HTML que eu estou começando algo diferenciado. Aí eu tenho o container, que está aqui, que é aquela CSS que nós estabelecemos com tamanho, botando a margem. Aí nós criamos essa outra, que é onde vai aparecer o meu título desse pedaço. Nós vamos fazer um efeitozinho de um risco, e nós vamos colocar o título dele. Então, abaixo dele, então nesta região aqui, nós vamos criar a parte que vai ter os ícones e o texto. São 3 blocos, então para vocês tentarem visualizar, eu vou ter o título embaixo, vão ter 3 colunas, que vai ter ali um ícone e um texto, um ícone, um texto, um ícone e um texto, ok? Então vamos retomar aqui. Então aqui eu vou criar, então eu vou lá, põe minha div, class, vou chamar de ícones diferenciais. Ok? E aqui eu vou criar meus blocos. Esses blocos vão ser iguais. Então eu vou criar um e a gente pode fazer um copy-cola. Tá? Não tem necessidade de mudar, a não ser que você queira, porque vai ficar o mesmo ícone. Aí você quer mudar o ícone, você quer fazer de forma diferente, não tem problema. Então, H2, que também vai ser o título dele. Aí nós estamos usando, eu vou usar o ícone do que nós colocamos aqui acho que foi Material Icon, se não me falha a memória, deixa eu olhar aqui. Olha lá, do Material Icon, tá vendo? Nós vamos usar o título dele, o ícone dele. Qual a vantagem de usar um ícone do Material Icon ou Font Handsome? São sites que fornecem, seriam fontes mais desenhadas. Primeiro, eu não tenho problema de um ajuste, né? Ele é uma fonte, é igual uma letra. Então, se você aumentar o tamanho, ele vai ajustando. Evita a distorção que nós vamos ter na imagem. Segundo, eles são minimalistas, né? Não tem muitos detalhes, o que é ideal para você pôr simplesmente como um ícone de referência. Então, um ícone muito trabalhado, às vezes não dá muito resultado. Se você reduzir demais, ele perde detalhes. Então, sendo dessa forma, ele sendo minimalista, ele é interessante para a gente. E tem muita coisa que é muito comum a gente ter que usar, como indicativo de menu, setinha, fechamento. Então, ele tem bastante opção, né? Então, eu vou estar usando aqui. E normalmente ele trabalha da seguinte forma: eu uso o tag i para chamar o ícone. Class FA, tá? Que essa classe CSS nós não vamos programar, né? Quando a gente faz aquele link do material, ele já traz essa CSS para gente. Então aí eu só vou chamar e FA bolt é um raio, tá? E aqui eu vou dar um atributo para melhorar o ajuste desse ícone, que é o area hidden, tá? E aí eu fecho o meu i, né? Que ele tá, opa, faltou o menos, aí eu fecho o i, ok? Então, é isso aqui, tá? Salvei, ok? Vamos lá, agora eu vou pôr o quê? Debaixo do ícone vai vir um parágrafo, é o texto que eu vou
colocar. Lembrando, né? Não precisa escrever nada, eu vou pegar um texto lá do famoso Lorem Ipsum, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Deixa eu abrir aqui uma abinha. Eita. Vamos lá, Lorem Ipsum. Eu já tinha passado para vocês da outra aula, né? O uso dele. Então vou chamar ele aqui só para pegar um pedaço de texto aqui para a gente não ter que ficar escrevendo, né? Não é muita coisa, então eu vou pegar até aqui assim. Mas se ficar em exagero a gente apaga. Aí eu coloco ali, ok, um pontinho aqui. Então lá, dentro desse bloco, né, eu vou ter o meu ícone e vou ter um parágrafo com o texto, tá? Então basicamente é isso aqui que nós vamos ter, ok? Esse trecho, gente, eu não preciso ficar, vou economizar tempo, vou copiar e colar. São 3 que nós estamos usando, tá? Então, ó. Ah, tá. Pera aí. Faltou uma div que envolve esse bloco. Na hora de copiar aqui que eu percebi que eu dei uma... Que é o que faz a nossa coluna, vamos dizer assim, né? Class. Eu já risco lá para vocês não se perderem. Box, ícone single, né? Minha caixa para um ícone. Tá? Eu não vou fechar aqui, eu vou fechar no final do meu parágrafo. Tá? Então aqui, isso aqui é aqui. Então deixa eu riscar para vocês verem. Então vamos lá. Ó. Container, beleza. Dentro do container a div com o título. Embaixo da div com o título, minha div com os ícones. Aí essa div que eu tinha pulado lá, né, que eu acrescentei agora, que ela vai ser minha coluna. Então, olha como é que funciona a coisa, tá? Essa estrutura, dependendo, pode ficar até maior, dependendo do que você quer fazer no teu site. Então, minha seção, dentro da seção container que estabelece o limite de visual do meu elemento. Aí eu pus o título. Embaixo do título vai vir a pedaço que tem as minhas 3 colunas lá com o ícone e texto. Aí dentro, essa última div que eu marquei, que vai fazer a minha coluna, que vai ter um ícone e um texto, que é o que nós fizemos. Ó. O ícone e o texto. Ah, então, é esse último aqui, né? Esse grandão aqui que eu vou copiar. Que eu vou copiar, tá? Então, ó, eu marco aqui, que é a div que tem o box a ícone single, né? Ctrl C. Embaixo dele, ó, Ctrl V, Ctrl V. São 3, tá? Já serve para a gente ter uma ideia do que a gente está querendo montar. Vou salvar, ok? Todo mundo conseguiu aí, deu certinho. Deixa eu sair do zoom para ver se tem alguma
alguma conotação lá na pergunta, né? Tudo certo? Todo mundo conseguiu até aí? Se não, gritem. Beleza? Então, ó. Então essa é a minha estrutura, tá? É assim que ela vai ficar. Aí é o meu HTML. Só que assim, é, eu sei de antemão, eu podia deixar acontecer o problema, mas eu já sei que vai dar, então eu já vou adiantar. Quando a gente usa efeitos no CSS para mudar a sequência do HTML, né? A gente força o HTML a trabalhar de outro jeito. Normalmente, ele depois ele dá uma perdidinha, ele se perde, né? Ele na sequência ele pode bagunçar e costuma bagunçar a exibição. Então, o que eu faço? Eu vou criar uma classe, eu já estou sabendo que isso pode acontecer, então eu vou criar uma divisão aqui, bem no final, depois do último. Eu vou criar uma divisão só para resetar, zerar o HTML para ele não ter problema posteriormente. Então eu crio aqui uma div class que eu vou chamar de clear. Tá? Só isso, não tem nada dentro. A função dessa divisão vai ser única e exclusivamente voltar, fazer o HTML voltar ao fluxo normal. Eu mexo demais no fluxo do HTML, que é aquela ideia de espigão, né? Ele vai pôr um embaixo do outro. Dependendo só do tamanho da imagem que ele põe do lado, né? Quando você usa o IMG. Então você mexeu no fluxo dele. Eu vou mudar esse fluxo, vou estabelecer como eu quero. Para evitar que ele mantenha, ele fique, se perca, eu dou esse clear, ele limpa, e aí o próximo elemento eu consigo fazer novamente, começar tudo de novo, tá? Então, isso é um efeito que a gente usa muito em função dessa problemática aí do HTML, do fluxo do HTML, ok? Beleza? Vamos lá para o CSS. Todo mundo digitou aí, tá tudo certinho. Então, vamos lá. Então agora nós vamos ver como tá ficando, né? Deixa eu aqui atualizar. É isso aqui, tá? Então, o meu bold ficou um traço, né? Eu acho que ele mudou de o ícone foi alterado, né? Mas depois a gente pode até ir lá no. Eu mostro para vocês. Vamos, vamos ver já, vai. Ó, deixa eu pôr aqui. É o material I/O, né? Material I/O. Deixa eu dar um zoom aqui só para. Então você vai pular material.io. Se você quiser já pode pôr barra resources barra icons, tá? Ele já mostra todos os ícones que ele tem disponível. Aqui você tem os íconezinhos, tá? Ele tem o filled, que é preenchido, tá? Que é esse que nós estamos usando aqui, ó lá. Ele é preenchido, é pintado. Tem o outlined, que seria só o contorno em alguns deles, né? Tem o rounded. Alguns eu não percebo diferença nenhuma, mas tá aqui de 2 tons. Aqui sim a gente já nota a diferença, né? E tem o tipo Sharp que ele fala, que tem alguns você percebe bem a diferença de um para o outro. Então você vai primeiro pegar nesse, aí ele tem por categorias, tá? Ação, alerta, comunicação.
device, editor, hardware, e aí vai. Nós pegamos, eu acho que o Bolt, eu posso também pesquisar, se você quiser, né, ó, by name, Bolt. Ele mudou o nome, tá vendo, ó, tá offline Bolt, tem o Bolt também, né? Bom, vamos ver assim. Deixa eu ver como você pode baixar como ícone mesmo, ele tem essa opção, mas não é o que a gente está usando, tá? E como ícone, tá. Ó só. Aquele formato que eu passei para vocês era da versão, ou vamos dizer assim, versão anterior, era a forma como o material estava trabalhando, tá? Aí ele está me indicando aqui que ele mudou. Ele não usa mais aquela classe FA. Eles devem ter feito uma nova estrutura. Então agora é desse jeito aqui, tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom. Olha lá. Ele me diz como usar. Então eles mudaram a maneira. Eles usavam aquele antes era o FA Mode. Então agora é com span, não é mais a classe I, e é classe material icon e é escrito bold. Então vou copiar isso e vou arrumar lá no meu código, né? Aonde? Aqui, ó. Então esse I aqui, deixa eu fazer dos três. Aqui, que era a forma, já vi por que ele saiu a barra, que era a forma anterior, agora é desse jeito, tá? Não precisa fazer ele cair, vou pôr na mesma linha, tá? Então é o formato como o material icon estabelece. Vamos ver se ele ajusta, né? Olha lá, tá vendo? Ó, rainha, ok? Então o pessoal do material icon mudou a forma como eles trabalham, tá? Então agora é desse jeito, tá? Os últimos códigos que eu tenho usado, eu estou usando do Font Handsome. Não tem muita diferença, mas eu gosto mais deles lá. Os ícones eu acho que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais bonitos. Mas não tem assim muita diferença não, tá? Qualquer um deles que você optar vai funcionar e vai ficar legal. Quando alguém cria um diferencial, o outro vai e implementa novas mudanças, então não muda muito para a gente como usuário, né? Então tá aqui, ok? Então vamos lá, rainho do texto, não tem formatação, agora a gente vai lá para o CSS para estabelecer o formato, para poder criar as nossas classes, tá? Então vamos lá, vamos para o CSS, finalzinho lá que a gente tinha feito, nosso bottom hover, vamos dar um zoom. Então vamos começar a criar as nossas classes. Então eu vou ter minha classe de diferenciais, né? Então, diferenciais. O que ela vai ter? Eu só vou pôr um pad para afastar da parte anterior, né? Que é o nosso banner de 30 pixels. Então, inferior, superior e na direita e esquerda não tem problema, pode ficar zerado. Né? E já vou pôr um teste align. Então, tudo que tiver aqui dentro eu vou centralizar. Só isso que eu preciso dele. Tá? E aí eu vou lá na minha classe line test. Ok? Position relative. E vou pôr um display
inline block para ajustar o meu título, né? Meu título ficar o H2 que vai ficar lá embaixo não ficar ajustado. Lembrando, né? A gente tem aquela div que não tem nada, que é onde eu falei para vocês que a gente vai fazer um risco. Então, eu vou pôr aqui line teste div. Lembrando essa estrutura, eu estou falando uma div que está dentro de algum elemento que tem a classe line test. E agora eu vou estabelecer como vai ficar esta div. Então, o position dela é absolute. Então, vou dizer como ela vai ficar dentro do meu elemento. Faltou um i. Eu vou pôr ela na posição 0. Top 0. Então, estou falando que ela vai ter uma posição absoluta dentro dela, sempre em relação ao elemento que ela está, tá? E ela vai ficar topo 0, esquerda 0. Então, ele vai encostar. Vou dar um tamanho. 290 pixels. Isso depois, visualmente, se achar que não ficou legal, você pode ajustar. Vou dar uma altura de 3 pixels. E aí eu vou pôr uma cor de fundo. Vou estabelecer uma cor, vou pôr 52 AA A7. O famoso azulzinho. Bom, vamos ver o efeito disso por enquanto, tá? Salvei. Deixa eu tirar o zoom. Tá vendo, ó? Ele centralizou o meu título, colocou o meu título e fez um risco em cima dele. Então, todo aquele efeito de tamanho, altura, cor de fundo, foi para fazer esse risco, tá? Você pode usar qualquer outro artifício que você imagine. O 290 ele está estourando um pouquinho, mas como a gente vai ter uns ajustes ainda do elemento do título, a gente espera, faz o ajuste e vê. Vamos dizer assim, ele ficou um pouquinho maior, eu quero o risco do tamanho do meu texto. Aí a gente ajusta no tamanho dele, para ele ficar mais preciso, né? Para ser assim, preciosista, fazer um negócio bem bacana. Vamos voltar lá para o nosso código. Então, olha lá, fiz isso, beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ajustar o título, H2. Então, ponto line teste H2. O que eu vou pôr lá? Color. Eu vou pôr a cor do meu texto, a mesma cor do risco. Então, é o meu 52 AA7. Ok? Vou tirar o negrito, né? O H2 ele põe um negrito, né? Então, eu vou pegar o font weight, vou tirar o negrito, então, normal. Não quero ele negritado. E font size, vou colocar com 27 pixels. Tá? Então, eu fiz uns ajustes. Salvei. Vamos tirar o zoom. Vamos ver como ficou aqui. Olha lá. Aí vejo que o 290 até que ficou bem próximo. Vamos esperar. Então vejo que ficou bacana nosso ajuste. Então esse aqui é o meu título desse pedaço, né? Ok? Agora nós vamos ajustar a parte de baixo, que é a parte que tem os ícones. Tá? Então, ícones diferenciais. O que nós vamos pôr? Uma margem top. Vou afastar ele do título, tá? De 35 pixels.
Quero afastar esse grupo do título, dar um afastamento. Aí, ponto, box, ícone, single, que é a nossa elemento lá de coluna, né? Então, vou dar um float left. Então, estou flutuando ele à esquerda. Então, ele vai alinhar à esquerda. Width. Nós temos 3 colunas. Eu quero que ela ocupe exatamente cada coluna, fique ajustada, né? Fica no tamanho. Então, eu vou falar para ele ocupar o que resta. Como é 100%, dividido por 3, vai dar 33,33, né? A gente põe isso. Ou 33,3 por cento. Teoricamente, ele vai ocupar 1/3, ou não, teoricamente, não, matematicamente, ele vai ocupar 1/3 do espaço disponível. Se eu tenho 3 colunas, cada coluna vai ficar exatamente no tamanho que me resta. Lembrando que ele ocupa o espaço do container, né? Dentro do elemento container que eu tenho. Ok? Então, eu ponho isso. Margem bottom de 20 pixels. Vou dar uma empurrada nesse elemento. E vou dar um padding para também não colar, né? Porque eles estão tudo no tamanho, tem um texto, pode acontecer de colar um texto no outro. Então, eu vou dar um padding. Não precisa no topo e no bottom, mas eu quero que tenha um espaçamento direita e esquerda, para que não cole as minhas colunas. Então, eu dou esse padding. Ok? Então, com esse efeito, ele já vai ter uma mudança. Olha lá. Cada um está ocupando o espaço que resta, então ele ocupa todo o trecho. O padding faz que ele dê o afastamento, então ele não gruda. Tá? Então tudo isso a gente ajustou lá. Agora nós vamos ajustar aí o H2, né? Que é o meu ícone, né? O meu ícone está no H2. Então, eu ponho lá, ponto, box, ícone, single, H2. O que eu quero que aconteça aqui no H2? Eu vou mudar a cor, né? A cor agora eu vou usar 8A, 6B, 62. É um cinza. E o fonte size 40 pixels. Pra gente ele é um ícone, mas na verdade ele é uma fonte, né? Como se fosse uma letra. Acho que deu para vocês perceberem, né? Quando eu entrei lá no material icon, quando eu mudava, ele primeiro aparecia umas letras, depois ele punha o desenho. É porque na verdade ele vem como se fosse uma letra, mas no lugar da letra ele tem um desenhozinho que a gente utiliza, né? Então, vamos salvar. Então vejam que nós já temos um efeito. Deixa eu puxar ele aqui. Ó, cinzinha, tá? O 40 pixels aqui não pegou muito, não deu um aumento, né? Ou ficou muito pequeno ali. Então a gente pode buscar aumentar para ver qual o efeito, se ele melhora o ícone, tá? Vou deixar ele um pouco maior.
mas a gente pode ajustar posteriormente. Então vamos lá. Então agora eu vou arrumar o parágrafo, né? Eu tenho aquele parágrafo lá. Aqui. Então nós colocamos box ícone single P. Agora eu vou ajustar o parágrafo. O que eu quero? Vamos pôr uma cor na letra, não vamos deixar ela preta, né? Vamos pôr 64, 64, 64. Ela vai ficar um cinza escuro, ela dá um efeito interessante, né? Com o fundo branco que ele tá. Fonte weight lighter. Então eu vou deixar ela mais fina que o normal, né? Font size 16 pixels. Tá? Vamos salvar, vou tirar o zoom, vamos ver o resultado. Ó. Legal? Então fica a fonte, né? Ela fica um pouco mais, o texto, né? Fica mais fininho com o lighter. O cinza, né? Dá uma quebra e dá um contraste legal, porque ainda estou com fundo branco. Né? Então ele ficou organizado. O que você pode tentar como vamos dizer assim, um recurso posterior aí é aumentar o ícone, aumentar aquela fonte, ver se você faz um ícone maior, por exemplo, né? E para poder dar mais destaque. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Single H2. Está dentro do H2. O que a gente pode tentar fazer é jogar direto o tamanho da fonte no span, que ele pode estar não transferindo para o span, para ver se ele aumenta, apesar de ter pego a cor, né? O tamanho ele não destacou, não. Né? Mas a gente pode tentar essa jogada também. Vamos ver se ele. Isso. Tá lá. No spam ele pegou, no gozado, no H2 ele não deu o aumento da fonte. Então troquem lá de H2 para spam, porque o que interessa para a gente é uma mudança aqui no spam, né? Para mexer no tamanho do ícone. Tá? Se achou pequeno, sobe de 40 para mais alguma coisa, ele vai aumentar esse tamanho aí. Né? Então ele tem esse recurso, esse efeito. Tá? Já são 9h25. A próxima seria a outra sessão, que a gente vai aprender a pôr inclusive imagem e texto, imagem e o texto na lateral, tá? Mas não daria para terminar, então eu não vou nem começar, já que daqui a pouco vocês vão ter também outra aula, né? E como de praxe, depois eu vou subir o vídeo aqui dessa nossa aula. Vou botar